E aí, pessoal do canal, tudo certo? Pessoal, hoje a gente vai trazer sobre contraceptivo hormonal injetável. Eu queria falar rapidamente o que é, quais são os tipos, quais são as frequências, e eu queria terminar o vídeo falando um pouco de prós e contras, quais são as vantagens de cada um e quais são os contras dos contraceptivos hormonais injetáveis, tá bom? Então, tudo sobre, se você quer saber sobre anticoncepcional injetável, se inscreve no canal aqui, ativa as notificações, faz parte da nossa comunidade, a gente está chegando em 10 mil inscritos e ajuda a gente a chegar nesse número, que acho que vai ser um número bem importante, e depois, por que não, 100 mil inscritos, a gente vai ganhar a nossa primeira placa ali, que é o nosso sonho. Beleza? Então bora pro vídeo. Pessoal, a primeira coisa é assim, o contraceptivo hormonal injetável, ele deriva, ele é um processo de entender o que é uma contracepção usando hormônio. Então, em 1960, as primeiras pílulas ali, chamadas Enovide, essas pílulas que tinham uma alta concentração de estrógeno e progesterona, conseguiram mostrar que, através de uma série de funções, a gente foi capaz de fazer a paciente evitar a gravidez. Então, a gente pode citar algumas funções aqui: evitar o pico de LH, a paciente não ovula, a paciente diminui o peristaltismo tubário, ela deixa o muco do colo ali não receptivo, o endométrio da paciente é não receptivo também. Isso são todas as ações dos hormônios. Bom, então, Luiz, o que faz o contraceptivo hormonal injetável? Basicamente a mesma coisa que a gente faz com os contraceptivos hormonais via oral, só que usando ali uma aplicação, uma injeção para isso, tá bom? A primeira coisa, assim, quando a gente escolhe um método pela primeira vez, a gente sabe que os métodos contraceptivos têm vários tipos no mercado. Via oral, por exemplo, tem mais de 100 tipos, todas as dosagens que vocês podem imaginar, nas dosagens de estrógeno e no tipo de progesterona, as gerações das progesteronas. Basicamente, a gente tem 4 gerações de progesteronas até as mais modernas, como a drosperinona, por exemplo. O gestodena, uma progesterona de terceira geração. Tá bom? Então, o que a gente faz nesses contraceptivos hormonais? A gente mistura estrógeno e progesterona ou a gente usa só de progesterona. Um outro detalhe que antes da gente passar para os contraceptivos injetáveis é que quando a gente escolhe via oral, a gente tem que saber que eles podem ser de dois tipos principais. Eles podem ser os combinados, onde a gente tem estrógeno e progesterona. Eu já estou falando do injetável. O injetável existe ali estrógeno com progesterona, os combinados. Ou existem só os de progesterona. Então é possível fazer contracepção usando só a progesterona. Então, o que são contraceptivos hormonais injetáveis? São injeções, a paciente toma as injeções com hormônios. Quais hormônios? Estrógeno e progesterona, ou só progesterona, para evitar a gravidez. Ponto final. Isso aqui é contraceptivo hormonal injetável. Luiz, quais são os tipos? Existem os mensais e os trimestrais. Ou você vai tomar ali todo mês uma injeção, ou você vai tomar uma injeção a cada 3 meses. E aí depende do local que você estiver e depende também o que o seu médico quer te prescrever, tá bom? Existe o mensal e trimestral. Duas informações importantes que a gente já falou: existem os com estrógeno e progesterona. Luiz, dá um exemplo. A mesigina, por exemplo, é um injetável que você usa todo mês ali, uma vez por mês na mesma data, com estrógeno e progesterona. E existem os só com progesterona. Luiz, dá um exemplo. O Depo-Provera, por exemplo, que é a medroxiprogesterona, é um contraceptivo injetável só com progesterona, que você toma uma injeção a cada 3 meses, tá bom? Bom, onde ele é aplicado? Então a gente usa em mulheres, né, esses injetáveis, e ele normalmente é feito nas regiões onde a gente usa as aplicações mesmo. Por exemplo, na parte superior aqui do glúteo, ele é aplicado, tá bom? Então, uma vez por mês a gente já falou, uma vez a cada 3 meses na região dos glúteos. A gente já falou como ele funciona e que ele funciona basicamente da mesma forma com os contraceptivos hormonais, eles funcionam. Bom, primeiro ponto ali, vamos falar agora dos prós e dos contras. O primeiro ponto é que a eficácia deles é muito alta. Por quê? Porque você não depende da paciente para esquecer ali, para tomar via oral todos os dias. Então não depende do horário para as pacientes tomarem. Você tomou injetável, você tem uma eficácia muito alta. Então esse é um primeiro grande ponto. O segundo ponto é que você consegue usar em pacientes que não têm intolerância do trato gastrointestinal. Então, a gente fala que todas as pílulas via oral, quando você toma pela primeira vez, ele tem a primeira passagem hepática, então uma parte dos hormônios passam pelo fígado, e algumas contraindicações, por exemplo, nas pacientes que têm hepatopatias crônicas, que têm insuficiências hepáticas, por exemplo,
os contraceptivos hormonais não devem ser usados. Luiz, dá um outro exemplo. Nas pacientes que operaram bariátrica, você precisa que o anticoncepcional seja absorvido pelo estômago ali, pelo intestino, né, pelo trato gastrointestinal. E quando a paciente faz a bariátrica, você tem este problema. Então, os contraceptivos hormonais injetáveis, eles não precisam do trato gastrointestinal para agir, eles são absorvidos e caem na circulação diretamente, tá bom? Então, o primeiro ponto, eles não dependem do esquecimento da paciente. O paciente só tem que lembrar de tomar uma vez por mês. Segundo ponto, eles não precisam do trato gastrointestinal. E isso ganha uma importância brutal, porque todas as pacientes, por exemplo, elas podem vomitar, elas podem ter diarreia, todas essas outras coisas que estão ali relacionadas ao via oral, eles podem diminuir a eficácia. Então, quando você usa injetável, você, de verdade, você tira uma série de problemas que isso pode acontecer com as pacientes que tomam via oral, sem contar o esquecimento, né? Deixa aqui embaixo quem já toma anticoncepcional via oral e esqueceu pelo menos uma vez ali, ou foi para balada, alguma coisa desse tipo. E chegou em casa muito tarde e esqueceu de tomar. Então, quando você toma um injetável, você não tem esse problema, tá bom? Terceira coisa, você pode fazer contracepção em pessoas que não conseguem deglutir remédios, ou porque tem algum tipo de problema ali hospitalar, ou, por exemplo, que não conseguem deglutir porque tem algum problema gastrointestinal, algumas doenças degenerativas, por exemplo, assim por diante. Ou que como a gente dá isso em aula, ou seja, a contracepção em pessoas que são vulneráveis, né? Por exemplo, algumas síndromes onde a pessoa não consegue ali ter um cuidado total da segurança da saúde, você pode usar o contraceptivo hormonal injetável, porque não vai depender da paciente, tá bom? Beleza. Luiz, o que você pode trazer ali de um outro benefício? O custo. Normalmente esses contraceptivos injetáveis eles têm um custo mais acessível e o governo disponibiliza na unidade básica de saúde ali os contraceptivos trimestrais, por exemplo, e os mensais às vezes também eles disponibilizam. Então o custo também pode ser listado como um dos benefícios. Então facilidade de uso, a não necessidade do trato gastrointestinal, custo, as apresentações tanto de estrógeno como progesterona, mensal ou trimestrais, tá bom? Bom, o que você vê de malefício? Você está falando só benefício, parece maravilha. Bom, o que eu vejo de malefício? Alguns pontos. O primeiro, ele é injetável. Isso parece uma besteira, mas algumas pessoas não querem tomar uma injeção todos os meses. Imagina que você vai tomar em 2, 3 anos, você vai tomar uma injeção todos os meses, né? Não é uma coisa trivial. Infelizmente, não é uma coisa trivial, então você tem que tomar uma injeção. Então causa um pouco mais de dor. A segunda coisa é que a dosagem do hormônio normalmente é um pouco mais alta do que você toma ali no via oral. Por que isso acontece, Luiz? Porque os contraceptivos hormonais via orais têm mais de 100 tipos, então você tem uma diversificação muito maior no mercado via oral do que você tem nos injetáveis. Os injetáveis a gente tem 3, 4 tipos e é o que a gente tem que escolher para paciente. Então, se você quiser mudar a progesterona, por exemplo, usar a drosperinona ou usar a ciproterona, por exemplo, que tem um efeito antiandrogênico, ou usar a drosperinona, que tem um efeito ali de não reter muito líquido no mineralocorticoide, você não consegue, porque você não tem tantas opções no mercado para escolher, tá bom? E aí, vendo do ponto de vista médico. Terceiro, infelizmente os estudos mostram que os injetáveis são os que retêm um pouco mais de líquido e a paciente ganha ali 300, 400 gramas às vezes por ano de uso. Então, é verdade dizer que os contraceptivos hormonais injetáveis eles têm uma tendência um pouquinho maior de ganho de peso no longo prazo. Os trabalhos mostram que isso está muito próximo de 300 gramas, 400 gramas, isso não passa disso. Então, o paciente às vezes toma o contraceptivo hormonal injetável e ganha 5 quilos e fala, foi a pílula. Não necessariamente isso pode estar ligado um pouco à ingesta. Algumas pacientes têm necrose durante a aplicação ali, porque é injeção, e porque a dosagem é muito alta, os pacientes têm um risco maior de trombose, então você não consegue controlar a dose, por exemplo. Você tem que usar uma dose um pouco maior, e essa dose de depósito pode causar um pouco mais de risco de trombose. Beleza? Bom, pessoal, acho que pelo vídeo de hoje era isso. Eu acho que eu quis trazer aqui um pouco de como é aplicado, quais são os do mercado, quais são as principais vantagens e desvantagens dos contraceptivos hormonais injetáveis, beleza? A gente falou um pouco dos nomes aí também, mas eu acho que os grandes assuntos foram cobertos nesse vídeo. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado alguém aí. Lembre-se sempre que qualquer tipo de remédio você precisa ter prescrição médica, né? Não pegue um vídeo nosso aqui e vai tomar nenhum remédio, isso é super importante. Você precisa do seu médico, principalmente seu ginecologista.
para tomar uma decisão junto com você. E eu queria falar uma última coisa: os contraceptivos hormonais injetáveis, eles não protegem contra DST. Eu queria terminar o vídeo dizendo isso: nenhum método contraceptivo hormonal, via oral, injetável, implante, anel, adesivo, nenhum desses protege contra doenças que passam pelo sexo. Então, o preservativo aí é fundamental e indispensável. Valeu, pessoal. Vejo vocês aí nos próximos vídeos.